Olá, meus amigos. Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre a Rússia. Eu já falei várias vezes, né, como é que foi a minha experiência de morar lá, mas as pessoas sempre perguntam e eu acho que é bacana compartilhar e para mim é sempre um prazer contar como foram aqueles anos lá, né? Então, hoje nesse nosso bate-papo eu vou dividir a nossa conversa em três partes. Como foi a minha experiência de morar em Moscou? Como que é a questão de estudar em Moscou, né? Eu estudei numa universidade lá e a importância da cultura russa pra gente, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, a primeira coisa, né? Os motivos que me levaram a ir para a Rússia, né? Quando eu fui para a Rússia, eu fui porque eu queria estudar. Eu queria ser tradutora. Oi, Everton, que bom te ver aqui. Quanto tempo? Everton é nosso aluno do curso online. E hoje eu estou aqui para bater um papo sobre como foi morar na Rússia, né? Gente, é tão interessante porque se tivessem me falado, olha, você vai morar quase 10 anos na Rússia, vai dar tudo certo, e você vai voltar com mestrado, com doutorado. Gente, se me falasse isso antes, eu não ia acreditar. Porque quando você toma uma decisão dessa de morar fora, são muitos os empecilhos, né? São muitas as dificuldades. Privet, Everton, privet. E são muitas dificuldades, assim, né? Então, poxa, é dinheiro, né? A gente pensa, trabalho, eu vou viver do que lá, né? É o idioma, né? Porque assim, eu sabia russo, gente, mais ou menos, né? Eu fazia as aulas de russo, já tinha um tempinho, mas era muito difícil encontrar um bom professor. Como vocês sabem, eu passei por mais de 100 professores de russo, passei mesmo. Eu estudo russo desde 1997. E, cara, tipo assim, eu tinha a sensação de que eu não estava aprendendo, né? Eu, gente, o que está acontecendo? Que idioma é esse que eu estudo e tenho essa sensação que eu não estou aprendendo, né? Durante muito tempo foi essa sensação que eu tive com a língua russa, assim, real mesmo, né? Eu já te falava italiano, já falava inglês, mas meu russo, ele não era assim muito bom, muito menos para estudar fora, né, para fazer um mestrado e um doutorado. Mas era uma época que eu não estava feliz no meu trabalho, né? Eu tinha um cargo aí comissionado, né, no serviço público, eu era muito nova e não assim muito nova, né, mas era nova. E eu queria conhecer o mundo, fazer outras coisas, então eu estava super frustrada no trabalho e tal. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou dar esse passo. E assim, eu sempre amei ser professora, né? E na minha área de dar aula, principalmente em faculdade, conta muito você ter um mestrado e um doutorado. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável, vou embora, vou embora daqui. Vou fazer um mestrado e doutorado fora. E por que a Rússia? Eu já tinha tido uma experiência, pessoal, de tradução. Eu tinha sido tradutora de italiano. Sabe aquelas tradutoras de cabine? Pois é, eu fui tradutora há muito tempo de italiano e era muito legal, cara, muito bom. E aí eu vi as meninas do russo traduzindo e eu falava, cara, que língua massa, né? E eu, poxa, bacana, um dia eu vou aprender russo. E aí eu falei, aí eu juntei tudo, aquele contexto que eu não estava feliz no meu trabalho, né? E eu queria dar uma turbinada, assim, na minha formação, sabe? Como professora. E mestrado e doutorado é uma coisa que conta muito nessa área, né? Eu falei, cara, eu vou embora daqui. E também eu adoro tradução e tal. Aí eu tentei, gente, várias vezes bolsa de estudo e não consegui. Não consegui, uma burocracia danada e eu tinha uma idade já avançada para bolsa de estudo, sabe? Inclusive eles falaram várias vezes na minha cara, tipo, minha filha, você tá velha para bolsa de estudo. Aí eu falei, tá bom, não precisa dessa bolsa, eu vou sozinha mesmo e tal. E aí, gente, não consegui bolsa de estudo e eu fui sem bolsa de estudo. Eu fui com pouquíssimo dinheiro, assim, tipo, acho que foi R$ 3.000, eu acho, na época, foi muito pouco dinheiro. Cara, louca, né, gente? Louca. Nossa, mas enfim, o mundo protege, a vida protege os malucos, né? E aí, beleza, fui, né, gente? E aí eu tinha entrado em contato com algumas universidades para eu fazer mestrado lá. Entrar em contato como? Cara, eu escrevia, entrava lá, fiz uma lista de universidade lá na Rússia e aí ia escrevendo para eles. Eu ia escrevendo e perguntando como que é para fazer mestrado aí, para estrangeiro. E claro, falava só inglês com eles, né? Como que funciona e tudo, e tentei bolsa também lá e não consegui, não, através das faculdades, né? Até que, e assim, muita gente não responde você. Quando a gente está procurando bolsa de estudo, né? Lá fora, assim, muita gente não responde por e-mail e tal, mas, eu tive a sorte que uma professora maravilhosa me respondeu, me deu uma moral e me ajudou. E aí ela falou assim, não, beleza, vem pra cá que você vai fazer uma seleção de mestrado aqui. Aí eu, tá bom. E eu já tava querendo ir, menina, gente, pedi demissão lá do meu serviço, pedi exoneração. Juntei minhas coisas e me mandei pra Rússia e tal. E eu não tinha nada garantido, eu só tinha essa entrevista, né, pra fazer pra participar da seleção do mestrado. Aí beleza. E aí eu fui, pessoal, e foi assim o meu início na Rússia. Eu lembro exatamente quando eu cheguei lá, né? Eu estava muito feliz, apesar assim de ser um passo tão arriscado, porque, cara, o que eu estava deixando para trás?
deixando para trás uma vida que não estava me fazendo feliz, né? Então, eu tinha muito pouco a perder, na verdade. A gente pensa assim, pô, tão arriscado em morar na Rússia, sem dinheiro, né? Sem falar o idioma direito. Mas, cara, eu tinha pouco a perder naquela época. Então, era tudo lucro. E as coisas foram dando certo, sabe? As coisas foram dando certo mesmo. Assim que eu cheguei, foi fundamental para mim encontrar um brasileiro que me ajudou lá. Então, teve um brasileiro. Se um dia ele escutar essa live, ele vai saber que é ele. Ele mora numa cidade de Goiás chamada Quirinópolis. E ele me ajudou demais, assim, quando eu cheguei lá, né? Demais mesmo. Ele me ajudou a arrumar emprego, gente, porque tem, né, os meus 3.000 reais que eu levei acabaram rapidinho. Aí me ajudou a arrumar emprego, me ajudou a arrumar casa pra morar e tal. E aí, oi Paloma, tudo bom, querida? Minha aluna do curso de Direito tá aqui. Paloma, tô contando aqui minha história, como é que foi morar na Rússia, mulher. Aí esse vídeo vai ficar gravado depois, viu, pessoal? Se vocês não puderem assistir até o final, vai ficar gravado, vai pro YouTube, beleza? É isso, eu já contei essa história algumas vezes, mas sempre tem gente que pergunta, né? Só sei que eu cheguei lá e aí encontrei esse goiano que ele me ajudou demais. Então, assim, a minha chegada na Rússia, ela, cara, eu fui muito sortuda. Eu morei num hostel durante 7 dias, né? Eu nem sabia, gente, eu nem sabia que eu não podia ficar morando em hostel, né? Mas eu não tinha lugar para morar, então eu morei em hostel. E aí esse goiano me ajudou a arrumar um lugar para morar. Aí eu aluguei um quartinho e por aí vai indo, né? Então, assim, eu tive essa ajuda muito forte, assim, desse brasileiro que estava lá. Então, e ele já morava lá um tempão, acho que ele morava lá 9 anos já. Aí ele me ajudou demais, me ajudou a arrumar emprego, me ajudou a arrumar lugar para morar, então foi top, porque o meu russo era horrível, gente. Eu não sabia falar russo, muito menos pelo telefone, para alugar quarto, né? Procurar emprego muito menos, né? Mas enfim, aí fui fazer a seleção do mestrado e um dia eu falo direito dessa seleção como que ela foi, né? Porque tem muitos detalhes, mas passei, né? Não fui bem na prova de russo, mas eu fui muito bem em inglês, muito bem em italiano, e aí somando tudo, média, né? Média passou. Beleza, então a primeira parte desse bate-papo aí é para falar como é que foi a minha chegada. A minha chegada foi uma chegada cheia de sorte, porque eu encontrei esse brasileiro que me ajudou demais. As primeiras impressões que eu tive, eu cheguei lá em maio, eu cheguei no dia da Vitória lá, que é a maior festa que tem na Rússia. Então tinha parada militar, é tipo 7 de setembro, só que imagina um 7 de setembro muito ampliado, né? E aí, cara, que lindo, todo mundo tão patriota, né? Todo mundo na rua, com as fotos, assim, segurando as fotos do bisavô que lutou na guerra. E eu já achei aquilo tão fascinante, né? Eu cheguei no dia da vitória, gente, era um dia de feriado lá e tal. Inclusive, estava tudo fechado, inclusive o lugar que eu ia ficar, né? Tipo, já cheguei na aventura lá. Então, a minha primeira impressão foi de total fascinação. Eu fiquei muito fascinada com a Rússia. E o bonitinho, gente, é que eu nunca deixei de ficar fascinada com a Rússia. Nunca, cara. Eu fiquei lá morei lá mais de 7 anos, né? E eu já fui várias vezes também. Todo ano, praticamente, eu vou. Eu nunca deixei de ficar fascinada. Então, eu lembro, assim, de andar nas ruas, né? Nossa, era tudo tão bonito, né? Tão grandioso. A Rússia é diferente. Principalmente Moscou, gente. São Petersburgo já é mais parecido, assim, com a Europa. Não tem tanta novidade. Mas, cara, Moscou é muito imponente. É bonito pra caramba, né? Então, assim, eu tava feliz. Apesar daquela insegurança, né? Do que se vai dar certo, não vai dar certo. Eu tava feliz. Eu tinha feito a coisa certa pra mim, sabe? Então, foi essa primeira impressão que eu tive lá da Rússia. O idioma, gente, eu já estudava russo aqui em Brasília, né? Mas, assim, nunca dei sorte como professor. Eu tenho gratidão a todos os professores que eu tive, mas, assim, cara, didática é uma coisa que eu tenho ou não tenho, né? Não basta ser russo para ter didática. E eu vou te falar, nenhum professor meu que eu tive na minha vida tinha uma didática bacana para ensinar o idioma. Eles eram pessoas maravilhosas, ficaram grandes amigos, mas, cara, assim, para explicar direitinho, não achei que tive essa sorte, não, né? E aí eu cheguei lá com aquele russo capenga, né? Então eu tive muita dificuldade no idioma. E, aliás, essa dificuldade, ela perdurou muito tempo. Eu posso falar até anos, cara. Anos mesmo, sério. Sabe quando é que realmente eu superei a língua russa? Quando eu virei professora, cara. Quando eu virei professora. Eu não pensava em ser professora de russo, gente. Eu fui lá fazer um mestrado, um doutorado, talvez ficar para sempre, né? Não sabia. Mas eu virei professora de russo muito por acaso. Eu virei professora de russo porque, primeiro, eu não achava professor bom, eu tive que virar a minha própria professora de russo, né? Eu falei, eu mesma vou ensinar. Gente, eu sou professora de inglês, de italiano, de português, não é possível que eu não vou aprender essa língua aqui. E tinha que aprender, minha gente, porque o mestrado, ele era em russo e tinha que falar, né? E aquele desespero todo. Então foi assim que eu virei professora de russo. Foi a primeira coisa ensinando para mim mesma, né? Depois, eu tinha muita saudade do Brasil quando eu morava lá, eu confesso para vocês. Eu fiz uma coisa que nem vale muito a pena. Oi, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tô contando minha história de quando eu morei lá na Rússia, né, em Moscou.
E assim, quando a gente vai fazer uma experiência, pessoal, no exterior, eu acho que nem vale a pena você ficar assim falando, procurando brasileiro lá, sabe? Você tem que mergulhar, principalmente se você vai para pouco tempo. Não adianta, você vai lá para aprender um idioma, você vai se juntar com um brasileiro, né? Mas eu me juntei, gente, eu me juntei, eu tinha muita saudade. Então eu buscava onde tinha brasileiros lá, né? E tinha a galera do Zouk, vocês conhecem essa dança, Zouk? É uma dança que faz um maior sucesso lá em Moscou, né? O pessoal da capoeira. Então, eu ficava junto com essa galera, assim, porque eu me sentia muito sozinha, assim, lá, né? A cultura é muito diferente. Totalmente diferente da Itália, eu já morei na Itália também. Mas a Rússia, cara, eu senti, assim, o maior choque cultural do planeta. É tudo muito diferente. Então, foi assim, essa é a parte número 1 da nossa conversa, né? Que foi a minha chegada lá, como é que foi, que eu fui ajudada por um brasileiro que foi maravilhoso comigo. A dificuldade que eu mais tive foi de idioma e de comida, gente, comida também. Chegava, tipo, na hora do almoço, a gente aqui no Brasil é acostumado a tomar café da manhã, almoçar e jantar. Café da manhã, gente, tudo que eu queria era pão com manteiga e café com leite. Não tem esse hábito do pão com manteiga e café com leite, né? Cara, Moscou é muito chique e eu era muito pobre pra ficar comendo em confeitaria todo dia, né? Eu falei, gente, eu só quero café com leite, pão com manteiga aqui, não tem uma padaria. Aí tinha lá padaria francesa, confeitaria. Então a gente encontrava essas coisas nesses lugares. Ou seja, eu não podia frequentar porque eu era estudante. Aí eu comprava aqueles pão de forma, sabe? E me virava. Mas assim, coisas tão simples, né? Como um pão com manteiga e um café com leite, cara, fez muita falta. Aí, beleza. E pra almoçar? Aí você, bom, meio-dia, bora almoçar, né? Cadê o arroz com feijão? Esquece, minha filha, não tem feijão nesse país, né? Então nunca achei feijão lá. Não achei. Tem um feijão que vem numa salada, um negócio assim, mas feijão, assim, da nossa avó, da nossa mãe, esquece, não tem. E o arroz, cara, arroz nem é importante pra eles, assim, tipo, não é importante, né? Então, pra gente que é acostumado com comida brasileira, né, arroz, feijão e carne, cara, carne é caro. Gente, carne é cara até aqui, né? Imagina lá. Tipo assim, passei um tempão sem comer carne. Eu lembro que eu fazia dieta da proteína lá. E aí, minha filha, a proteína era ovo, né? Porque a carne mesmo, senhor. Aí, então, as dificuldades que eu tive de morar na Rússia foi o idioma e a comida. Agora vem o terceiro. Então, são 3 dificuldades que rolaram, né? O idioma, a comida e o frio. Minha gente, que frio. Só que como eu cheguei em maio, o frio para mim começou em setembro. Para eles, frio é dezembro e janeiro. Para mim, setembro já estava frio, frio mesmo. E quando eu falava que estava frio, aí eles achavam engraçado. Eles falavam assim, uai, tá fresquinho. Tem uma palavra em russo que é prahladna, que é tipo fresquinho, gostoso. Gente, eu falei, que gostoso, gostoso pra quem, né? Eu tô morrendo de frio aqui. E minhas roupas não davam, gente. Minhas roupas que eu levei pra Rússia, eu levei aqueles moletom da Benetton, vocês lembram da Benetton? Eu levei aquilo ali porque é o que tinha, cara. Eu sou de Brasília, Brasília é seco e quente, né? Então eu levei aquilo ali. Aquilo ali não dava pra nada. E roupa é caro. E eu era estudante e não dava pra comprar roupa, não. Enfim, perrengue, né? Perrengue. Mas aí beleza, né? Aí beleza nada, gente. Aí o frio sempre foi um problema, né? Mas eu fui descobrindo lugares onde comprava roupa e tal. Aí comprei aqueles casacão, assim, bem forte, né? Cara, eu acho que eu fiquei 7 anos com um casaco que eu tinha lá, que foi o investimento da minha vida lá na Rússia, aquele casaco, né? Aí beleza. Aí cara, o frio, gente, é sério, não é brincadeira não. O frio não tem nada de bonito. Aí vocês já conheceram países frios? Quem conheceu, comenta aí como é que foi a tua experiência de brasileiro com o frio, cara. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Você se adaptou? Você gostou? Como é que foi? Porque pra mim, cara, não, gente, não teve magia. Não teve nada, não foi legal. Né? Assim, no primeiro dia que eu vi a neve, por exemplo, eu achei lindo. Eu escrevi uma poesia, pense na ingenuidade, uma poesia, que linda, primeira neve e tal. Depois eu não aguentava mais. Mas tem gente que gosta, e eu admiro real. Eu não gosto de neve, eu pretendo nunca mais ver neve na minha vida, né? Mas tem as vantagens, assim, de estudar em país frio. Por exemplo, é bom para estudar, cara. Você já viu que você estuda mais quando tá frio? É sério, a gente estuda mais no frio. Então todo mundo ia para aqueles cafés, tipo Starbucks, só que imagina mais chique ainda, mais bonitinho. Aí, galera, o que eu fiz? Meu dinheiro acabou, né? Meu dinheiro acabou rapidamente quando eu fui morar na Rússia. Precisava pagar o doutorado e o mestrado, porque eu não tive bolsa, então tinha que trabalhar. Aí, o que eu fiz? Fui dar aula particular. Eu dei aula particular há muito tempo lá na Rússia. Então, eu aconselho para quem está indo morar fora, cara, a aula particular, gente, sempre ajuda, em qualquer lugar, tá? Aí eu dei aula particular de português, dei aula particular de italiano, dei aula até de dança, minha gente, até de dança flamenca, né? O Fábio tá falando, aqui no Nordeste do Brasil, se for pra Rússia, morre congelado. Fábio do céu, morre mesmo. Eu sou de Brasília, aqui até que faz um friozinho, sabe?
Mas, meu amigo, que frio é aquele? É surreal. E aí você fala que tá com frio, é engraçado que eles falam, mas não, né? Meu filho tá certo, porque eles são acostumados, desde bebezinhos, né, lá na Rússia. Aí, oi Vini, tudo bem? Vini, eu tô aqui, eu falei com, hoje, a gente fez uma live, acho que foi anteontem, né, Vini? O Vini contou da experiência dele lá na Itália, em Portugal, e eu tô aqui contando novamente, Vini, a minha experiência na Rússia. Já tem alguns vídeos, né, gravados sobre isso, mas outras pessoas me perguntaram essa semana e eu tô falando um pouquinho mais. E toda vez que fala, a gente lembra de uma coisa, né? Tô falando para eles, Vini, que a minha dificuldade na Rússia, as três maiores, né? Foram o idioma, a comida e o frio. Acho que para você que morou na Itália, eu acho que são pontos positivos, né? Vamos ver. A comida, meu Deus, comida da Itália top, né? O clima, Vini, você achou a Itália fria? Eu achei a Itália fria. Então, aquela friorentaça, né? Eu achei a Itália fria, bicho. E o idioma, cara, o idioma na Itália, ele até que é tranquilo, mas no nível, por exemplo, que o Vinícius estudou, o Vini fez mestrado lá, acabou de fazer. Então, assim, tem dificuldade. Eu acho assim, por mais que a gente entenda o italiano, cara, ele tem que escrever uma dissertação, meu irmão, em italiano, italiano alto, livelo, né? Fica difícil. Fica difícil. O Vini tá falando aqui que achou a Itália fria. Vini, imagina a Rússia, né? Então, galera, eu achei frio, a verdade é essa, tá bom? Então, essa foi a primeira parte do nosso papo, que foi a minha chegada lá na Rússia e as primeiras dificuldades. A segunda, hoje eu vou falar de 3 pontos. O segundo ponto, obrigada, Fábio. Tchauzinho, viu? A live vai ficar gravada. Depois assiste lá no meu YouTube, gente. Eu vou usar muito o YouTube a partir de agora, viu? Segue lá, Letras. Aí, beleza, gente. Aí eu vou falar de como é que foi estudar lá. Então, tem uma diferença dramática entre o mestrado e o doutorado. Dramática mesmo. No mestrado, o mestrado era em línguas, né? Então, assim, eu me virava com o italiano, porque o meu italiano é razoável, é bacana, né? Então, assim, o meu mestrado, ele foi em russo e italiano. E eu era bem forte em italiano. Então, diminuía a vergonha de não saber russo direito no nível do mestrado. E, assim, muitos textos em francês. Aí, quando eu não estava sabendo, acho que o Vinícius vai se identificar com isso aqui. Vini, quando eu não sabia algum texto assim muito pesado em russo, aí eles falavam assim, eu vou te ajudar, eu vou dar em francês. Toma a versão em francês, lê aqui a versão em alemão. E eu morrendo de vergonha de falar que eu não falava alemão e francês, né? Eu falava inglês, italiano e português. O nível é muito alto, gente. O nível do estudo lá é muito profundo e muito alto, né? Então, o que eu senti no mestrado? Muita dificuldade com o idioma russo. Eu fiz mestrado em russo e o meu russo não era tão bom, mas como era um mestrado em idiomas, e isso aí eu aconselho, quem quer estudar na Rússia, faz alguma coisa em letras, cara. Porque letras você tem ali o apoio do inglês, algumas coisas você se vira em inglês, algumas coisas você se vira em outras línguas. Então, foi isso. Aí eu fiz a minha dissertação, defendi a minha dissertação. O Vini sabe bem como é essa emoção, né, Vini, de defender a dissertação. E ela teve um gostinho, assim, de infinita superação, né? Infinita, gente. Só de falar me vem lágrimas nos olhos, porque eu não acredito que eu consegui fazer aquilo. Sério, eu não acredito, bicho, eu não acredito mesmo. E ali eu conheci, aliás, eu já conhecia, né, a humanidade dos russos, a generosidade. Eles me ajudaram muito naquele momento. O tema da minha dissertação foi a subjetividade do tradutor. Então, eu peguei algumas obras da literatura russa e mostrei que os tradutores traduziam aquilo de maneira diferente. Tipo, a mesma frase, cada tradutor traduzia de uma forma diferente, tipo, total. E aí eu fui falar dos elementos conscientes e inconscientes que influenciavam nesse resultado de tradução. E assim, cara, defendendo o negócio lá em italiano, um pouquinho em russo, mas foi uma experiência super agradável. Então, mestrado eu recomendo, sobretudo a área de letras. Tem várias universidades legais lá para você estudar. Tem a mais importante de todas, que é a Universidade Lomonosov, que é a maior de todas. Depois tem uma, pessoal, que chama Universidade da Amizade entre os Povos, onde tem muito estrangeiro, muito, 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 tá? E aí só que eu não tinha dinheiro para pagar essa, então eu fui para outra. Eu fiz numa terceira, numa menor, mas dava para pagar, eu pagava mais ou menos ali R$ 1.000 por... Vini, quanto é que tá o semestre lá na Itália? Se você lembrar, me fala quanto é que tá o semestre do mestrado. Na Itália, na Rússia, era tipo R$ 1.000 por mês, dava R$ 1.000 por mês, então R$ 6.000 ali por semestre. E eu fazia isso com aula particular.
né? Quando eu morei na Itália, eu não e essas viagens todas, pessoal, eu fui sem a bolsa de estudo, então eu tinha que trabalhar para pagar. Então na Itália eu nunca consegui fazer mestrado lá, eu consegui na Rússia, porque na Rússia tem trabalho. Entre encontrar trabalho na Itália e na Rússia, na Rússia é mais fácil encontrar trabalho, na minha opinião, pelo menos quando eu fui, na Rússia foi mais fácil encontrar trabalho do que na Itália. Então na Itália, quando eu fui, eu não fiz mestrado lá. Na Rússia eu consegui. Então o preço é esse, gente, mais ou menos ali R$ 6.000 por semestre, né? Acho que no Brasil é até mais caro, né? Eu acho que no Brasil é até mais caro. Então dá super para ir, tá bom? Dá super para ir pro mestrado. Doutorado, galera, doutorado não recomendo. É sério, eu sou traumatizada com doutorado. Eu fiz doutorado em Direito. O nível é absurdo. Não é a mesma coisa que o mestrado. Quando eu fiquei, eu falei, já tô aqui para fazer doutorado, né? Tipo, muita ilusão, porque para mim, eu mudei de planeta quando eu fui pro doutorado, assim, tipo, eu não sei se é porque eu mudei de área, né? Eu fui de letras para direito, meu irmão, o que é isso? Então, assim, estudar código, Constituição e um tanto de exigência de artigo científico foi bizarro. Então, assim, é sério, aquela que desencoraja. A live é para encorajar as pessoas a estudar na Rússia, mas o doutorado não foi legal, não foi boninho, cara, não foi boninho. Ó, o Vini tá respondendo aqui pra gente uma informação bacana que também pode interessar para quem quer ir para a Itália. Está mais ou menos ali, ó, para os europeus era 3.000 por ano. 3.000 euros, Vini, ou 3.000 reais? Será que é 3.000 euros ou 3.000 reais? Fala aí pra gente. Né? Porque, para os europeus, né? Pois é, gente, barato não é, né? Mas assim, trabalhando e se organizando, dá. Eu achei a Rússia mais barata. Dá para ver, se for 3.000 euros, é mais barata a Rússia. Ó, os mestrados normais, acho que fica 1.000 euros por ano. Tá barato, hein, Vini? Então dá. É euros, o Vini tá falando que é euros. Cara, dá, gente. Dá. Dá para pagar. Brasil, eu acho que as particulares aqui estão mais, tá? Então, olha só, falei do primeiro ponto, pra gente não se perder, que foi por que eu fui pra Rússia, né? As minhas primeiras dificuldades, as 3 grandes dificuldades que eu tive lá. Agora, no número 2, né, que eu falei um pouquinho sobre como que é estudar lá. Eu recomendo mestrado, não recomendo doutorado. Acho muito difícil, achei muito difícil. Não sei como eu consegui chegar até o final daquilo ali. Eu tive uma dificuldade absurda, inclusive, de língua. Cara, eu já tinha melhorado o meu russo, mas entrar naquele mundo jurídico ali foi muito difícil mesmo. A defesa, eu acho que eu preciso até hoje de terapia para sobreviver ao trauma que é defender uma tese de doutorado em Moscou em russo, sabe? Então, assim, gente, é sério, eu não sei como eu consegui aquilo ali, foi muito difícil mesmo. Mas foi bom, porque aquilo ali, eu tava falando até com o Vini, né, na nossa live. Cara, você supera essas coisas, você nunca mais tem medo de nada, meu irmão. Nada, é sério. Não tem, assim, algum desafio na sua vida que você vai falar, não vou conseguir, entendeu? Você vai sim, você vai conseguir, sabe? É sério mesmo. Hoje é que nem burocracia, né? Na nossa live, na entrevista que eu fiz com o Vini, eu até chorei nessa parte da burocracia, porque o Vini sabe o que é isso. Gente, por quê? Cara, burocracia é aquela história. Países como a Rússia e a Itália têm uma burocracia muito grande, meu irmão, para tudo, né? Vocês acham o Brasil burocrático? Esses países são muito mais. E aí, poxa, por que a burocracia ela faz chorar? Porque muitas vezes o teu sonho está do outro lado da burocracia. Você precisa enfrentar, como ele, por exemplo, que teve que passar na seleção do Erasmus. Entendeu? Você olha aquela quantidade de documento do edital, bicho, você desiste, né? Você fala, cara, eu não vou, tchau, né? Vou ficar por aqui. Então, assim, tem que ser guerreiro demais, sabe? E a gente conseguir enfrentar, e assim, existem vários momentos, pessoal, numa burocracia, principalmente no exterior, que você acha que você não vai conseguir transpor. É ou não é, Vinícius? Você olha assim e fala, não, esse item aqui eu não vou conseguir transpor. É muito difícil, né? E você consegue, cara. E você não desiste. Gente, eu vi ontem na blusa de uma amiga minha, do nada, né? Me veio isso na cabeça, na camisa da Bruna. Bruna é uma amiga do Flamengo, que tava uma frase que hoje em dia eu acredito tanto, que é assim, olha essa frase. Vou até colocar essa frase aqui como tema da live. Só perde quem desiste. É isso. Só perde quem desiste. A maior parte das coisas que a gente perdeu na vida, a gente não perdeu porque perdeu. A gente perdeu porque a gente desistiu dessas coisas. Pense como não é verdade. A gente só perde quem desiste, porque quem tenta, meu irmão, uma hora consegue mesmo, tá? E o último ponto, pessoal, o último ponto é sobre a cultura russa, né? O último ponto para a gente já se despedir. Eu sempre vou falar desse período que eu morei na Rússia, então vou ter muitas vezes com esse tema repetido.
mas a questão da importância da língua russa e do russo, né? Cara, para mim foi muito bom. Eu fui sem motivos muito profundos, né, lá para a Rússia. Eu queria ser tradutora, né? Se bem que isso é um motivo profundo. Eu queria ser tradutora de um grande cientista, né, de um grande escritor, que é o professor Antônio Meneghetti. Eu tinha um sonho de ser tradutora dele de língua russa. Eu já tinha sido tradutora dele de língua italiana. E ele tem um trabalho muito respeitado e muito conhecido na Rússia, professor Antônio Meneghetti, né? Fui tradutora dele há alguns anos, tive essa honra na minha vida e queria muito voltar a ser, né? Então eu estudei e fui para a Rússia com esse objetivo, né? Foi isso que me moveu até lá. E era um desejo muito forte, muito sincero do meu coração, né? E é aquela coisa que o Viktor Frankl fala, né? Se você tem um porquê, você aguenta qualquer como. Gente, se nós temos um motivo, um porquê, para algumas pessoas é um porquê, né? Você aguenta qualquer como, qualquer circunstância, né? Então foi isso que me deu muita força para ir para lá e para superar todos esses desafios. Então é isso. Eu fui com essa ideia, esse desejo, esse sonho, mas eu acabei aprendendo tanta coisa a mais, né? Aí eu fui fazer um mestrado, um doutorado, e mais uma coisa que eu falei com o Vini ontem, ele concordou, que bom que você está aqui, Vini, porque tem tudo a ver com a nossa conversa de anteontem, que, cara, o aprendizado que a gente tem paralelo ao mestrado e ao doutorado, ele é maior do que o mestrado e o doutorado. Tudo bem, a gente aprende muita coisa dentro do contexto, né, dentro da instituição de educação, mas o que você vive do ponto de vista pessoal é gigantesco, é gigantesco. Então, beleza, eu consegui voltar com o meu papel, né, meu mestrado, o meu doutorado, o idioma muito bem aprendido, assim, surpreendentemente, uma nova grande profissão, que eu me tornei uma professora de russo boa mesmo, gente. Aquela, né? Muito modesta, mas eu sou mesmo. Por quê? Porque eu aprendi a explicar esse idioma para o brasileiro. E quem fez aula comigo sabe que eu explico direitinho. Eu me tornei a professora que eu queria encontrar, né? Que eu queria que me explicasse o russo da forma com que eu explico hoje. Então a Rússia me deu um novo caminho. Olha que bonito, né, gente? Eu fui lá atrás de um determinado sonho e ela me abriu outros, né? Ela me abriu outros e assim é a vida, né? Pessoal, então esse foi o nosso papo de hoje, conversando mais um pouquinho sobre a minha experiência em Moscou. Espero que isso te incentive não só a ir para a Rússia, né? Se você me segue aqui, de repente gosta da Rússia, gosta da língua, quer ir para lá, eu realmente incentivo muito a fazer isso, mas sobretudo te incentivar a fazer as coisas que você quer de verdade, né? A vida está passando, o nosso tempo aqui nessa terra, ele é curto, então vamos realizar aquilo que a gente gosta, né? E agora, para finalizar, vou ler aqui o comentário do Vini. O Vini está dizendo: eu aprendi com mais facilidade as declinações no latim e no grego, porque primeiro eu tinha estudado declinação contigo, uma super prof. Obrigada, Vini. O Vini, que acabou de chegar do mestrado dele, estudou, gente, olha que bacana, latim e grego. Aliás, é tão interessante isso, porque o público que procura a língua russa geralmente é um público que tem uma bagagem intelectual bem consolidada, sabe? Então, não foi raro encontrar alunos que sabiam latim, sabiam grego. E eles trocaram muitas ideias comigo, principalmente o Rodrigo. Aqui eu menciono o Rodrigo Penhalosa, um dos melhores alunos que eu tive na minha vida, o Rodrigo. E ele é professor de economia da UNB, ele fez meu curso inteiro. E ele conhece bem latim e grego. E ele sempre falava de paralelos entre o russo, latim e grego e tal. E o Vinícius também. O Vinícius agora estudou latim e grego e ele encontrou aí facilidades, né? Como ele está falando, olha que bom por causa do russo. Então, olha que beleza, né, gente? Já escutei isso de alguns alunos que vieram do alemão, falando que acharam o russo mais fácil que o alemão, tá? E, pessoal, tudo isso depende de método, tá? Eu acredito que você, com línguas como o alemão, por exemplo, e o russo, que tem declinação, é fundamental, bicho, encontrar um método legal, porque não tem declinação na nossa língua assim. Então, não é um negócio assim fácil ficar declinando, entendeu? Então, tem que estudar bonitinho. Didática, cara, didática é precioso. Didática é precioso. E isso aí eu devo ao meu perrengue na Rússia. Me tornei professora na base do meu perrengue, galera. Foi isso mesmo. Tenho tanto a agradecer. Acabei me encontrando, sou super feliz como professora. Fico orgulhosa dos meus alunos, né, que estão aí realizando os seus sonhos através da língua russa. Mais uma coisa que a gente concluiu na nossa conversa, eu e o Vinícius, é que o idioma é um meio, né? O idioma é um meio, o estudo é um meio. As coisas são um meio para a gente chegar, transcender
né, e alcançar a compreensão de aspectos da vida, né, de algumas verdades que a gente enxerga, que a gente realiza. Então ele é um meio, né, o idioma ele é um meio para você, ó, transcender e fazer as coisas que te fazem feliz na vida, tá bom? Queridos amigos, obrigada por terem me escutado aqui hoje. Espero que essa conversa seja um ponto de reflexão para a gente sempre ir atrás do que faz a gente feliz, tá bom? Beijo grande, tchau, Vini, grazie, spasiba. Beijo.